Olá, eu sou Laércio Faria. O foco do meu trabalho é arquitetura funcional e eu vou falar sobre implantação de salas de ressonância magnética, que entre os setores de diagnóstico por imagem é um dos mais complexos, se não o mais complexo tecnicamente. E essa complexidade traz muitos riscos e imprevistos, e se não houver um bom planejamento, ela pode trazer sérios atrasos na obra de implantação desse equipamento. E sabendo que uma sala pode gerar 1000 exames por mês, a gente pode imaginar quanto um atraso de um mês de obra pode trazer de prejuízo ao retorno desse investimento. Então a minha ideia vai ser levantar essas principais dificuldades e riscos nesse processo todo de projeto e implantação de salas de ressonância magnética. E como se inicia esse processo? O fabricante do equipamento vai fazer uma pré-avaliação do local e ele vai produzir um extenso manual com exigências técnicas que vão ser a base para o desenvolvimento do projeto da sala. Essa pré-avaliação ela vai se restringir ao equipamento em si, então vai ser necessário uma visão mais abrangente para saber como que esse equipamento, como que essa sala vai se integrar ao espaço atual e futuro da clínica. E aqui eu vou apresentar de forma mais direta quais são os pontos mais críticos e passíveis de falhas nesse processo de implantação. A presença de massas metálicas fixas ou móveis próximas ao equipamento, elas podem gerar alterações no campo magnético, provocando distorções na imagem. Então a presença de elevadores ou trânsito de veículos pela lateral ou acima ou abaixo da sala, elas devem ser observadas. Massas metálicas fixas, por exemplo, reforço de piso, reforço metálico de piso, pilares, etc., também podem influenciar, mas a solução é um pouco mais simples. Uma pequena alteração na posição do equipamento você consegue resolver, diferentemente das massas metálicas móveis, que elas vão interferir na posição da sala no edifício. Equipamentos de ressonância magnética, tomografia e raio-x também, exigem uma carga elétrica instalada muito maior do que a média de um escritório ou um laboratório, por exemplo. Então, se sua clínica estiver implantando esse equipamento pela primeira vez, provavelmente o imóvel não vai estar preparado nesse sentido e vai ser necessário a solicitação de uma nova entrada com maior potência. Então, cuidado especial é necessário por conta do prazo de atendimento da concessionária, que dependendo da região pode demorar de 3 a 4 meses. Então essa é uma das primeiras providências a serem tomadas para evitar o risco de um grande atraso na instalação. Um imóvel muito próximo a vias de tráfego pesado, avenida, linhas de trens ou metrô, pode sofrer a transmissão de vibrações mecânicas pelo solo, chegando à base do equipamento. Então é necessária uma medição prévia desse fator, que o fabricante do equipamento vai providenciar ou solicitar, e a depender do resultado, pode gerar a necessidade de uma obra de isolamento, que pode ser demorada ou até inviabilizar o local predefinido. Então essa é uma questão que deve ser encarada como uma questão estrutural. Dependendo da posição prevista para a sala, se mais próximo ou mais distante do acesso, poderá haver uma maior ou menor dificuldade para a entrada do magneto. Então o espaço para movimentação e acesso dos caminhões de transporte, do guindaste, deve ser verificados anteriormente à confirmação da sala, sob o risco de definição de um local que depois se verifique inacessível. Se o equipamento estiver localizado ao fundo do pavimento, a rota de acesso pode comprometer as salas anteriores. Se o equipamento estiver localizado em uma laje, toda a rota de acesso desse equipamento nessa laje deve suportar o peso do equipamento, não só a sua posição definitiva. Então o que eu quero dizer, o estudo dessa rota de acesso em si já é um projeto. Quando o campo magnético do equipamento extrapola os limites da sala de exame, ele produz um risco no entorno para portadores de marca-passo que estiverem circulando, transitando por ali. Para evitar esse risco, é necessário a execução de uma blindagem magnética. E essa blindagem normalmente é feita por chapas metálicas a determinada distância e espessura, ela necessita de um cálculo.
E esse cálculo, em geral, é feito pelo fabricante do equipamento, mas não é um procedimento muito rápido. Então, uma demora nessa definição, ela pode gerar um atraso na conclusão da gaiola de radiofrequência e nas paredes, no acabamento do entorno da sala. As exigências térmicas do equipamento, principalmente da sala técnica e um pouco menos da sala de exames, elas determinam uma rede de infraestrutura muito pesada de dutos, chiller, linhas elétricas, que quanto mais próximas da sala, fica mais fácil resolver as instalações. Ao mesmo tempo, não é permitida a presença de determinadas instalações, linhas elétricas ou motores muito próximos à sala de exames por gerarem interferências eletromagnéticas. Então o projetista vai precisar buscar um equilíbrio nesse projeto, ajustando essas localizações. Linhas hidráulicas de qualquer tipo devem ser localizadas longe da sala de exames. A razão é que pequenos vazamentos podem causar grandes prejuízos se atingir a sala técnica ou a gaiola de radiofrequência, obrigando a uma desativação, uma paralisação da sala para a correção desse problema. Então, laje permeabilizada, calha, tubulação de água pluvial, rede de água fria são enormes riscos em potencial. Ao mesmo tempo, são elementos muito fáceis de serem deslocados, muito fáceis de você manipular essa instalação, então é melhor que essa providência seja tomada com antecedência. Em uma situação de emergência ou quando for necessário baixar o campo magnético do equipamento, ocorre a descarga do gás hélio contido no interior do magneto. E essa descarga ocorre de forma muito rápida e gera uma expansão de 700 vezes o volume desse gás quando deixa o equipamento. Ocorre que é um gás refrigerante que, em contato muito próximo com seres vivos, ela pode gerar queimaduras e congelamento, etc. Então é necessário que haja a previsão de uma área de descarga desse gás que seja livre da presença da passagem de pedestre, da presença de plantas ou animais. E essa descarga é feita através de uma tubulação que ela, como qualquer tubulação hidráulica, para garantir a vazão, ela segue determinadas regras de comprimento e diâmetro, e esse projeto precisa ser avalizado pelo fabricante do equipamento, o que não costuma ser um processo muito rápido. Então é mais um item a pesar no cronograma. Conclusão: é um projeto muito complexo, com muitos pontos capazes de gerar erros ou atrasos críticos. Ao mesmo tempo, é uma instalação muito cara, o que exige agilidade ou, no mínimo, assertividade para você conseguir retornar bem esse investimento. Mais que isso, é necessário evitar fatores que inviabilizem ou que coloquem em risco toda a instalação. Então, para garantir esse sucesso, você vai precisar ter um bom planejamento, uma excelente integração dos projetos e a participação de uma equipe experiente. Bom, essas eram as questões que eu queria colocar para ajudar você a prever e se antecipar aos problemas que podem ocorrer. Então eu peço que, se você gostou, se você tiver sugestões, que comente no blog. Ali também vão ter outros temas que podem te interessar e eu vou ter grande prazer em estabelecer esse contato. Obrigado, espero ter sido útil e até uma próxima.